Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pela que vocês estão a ver no título, e pronto, ela vai responder umas perguntas que eu tenho para lhe fazer. São basicamente o porquê que ela quis se integrar na personagem da Frida Kahlo. Exatamente. Tá. Pronto, isto já tinha sido mais ou menos falado. No primeiro vídeo foi para se falar de vida e obra de Frida Kahlo. Agora é para se falar da minha relação com a obra dela, com a pintura dela e como é que isto tudo foi acontecendo ao longo dos anos. Porque isto começou muito cedo, em 2006, mais ou menos. Não, é anterior, peço desculpa. Em 2003, que foi quando eu fiz a primeira pintura, e estende-se até aos dias de hoje. Ok, então a primeira pergunta é: como surgiu a Frida Kahlo na tua vida? A Frida Kahlo surgiu na minha vida num momento péssimo da minha vida, num momento de grande tensão. O meu pai tinha falecido há pouco tempo, eu andava a pintar coisas muito escuras, muito feias, que refletiam um bocado o meu estado de espírito, e de repente fez assim um clique no meu cérebro e eu comecei a pensar, não, acabou-se esta história das coisas tristes e tétricas e vamos lá pintar, fazer coisas mais animadas. E cheguei ao ateliê com uma coisa na cabeça que não sei de onde é que veio, mesmo que eu vos quisesse explicar, não conseguiria. Que era fazer uma saia de materiais reciclados. Pronto, uma saia. Fiz a saia e quando a estava, portanto, a fazer e já quase a concluir, chega lá um amigo e diz-me: olha a saia da Frida Kahlo. E eu fiquei muito espantada com aquilo. E pensei: mas quem é a Frida Kahlo? Que história é essa da saia da Frida Kahlo? E ele disse-me: tens que ver, tens que ler um livro biográfico. Aqui isto é a saia da Frida Kahlo. E traz-me um livro biográfico e eu fiquei realmente deslumbrada com tudo aquilo. E vi no livro uma reprodução da Frida Kahlo vestida com uma saia que era quase uma cópia daquilo que eu estava a fazer. Não me perguntem, não me façam perguntas sobre isso, porque eu não faço ideia nenhuma como é que isto tudo aconteceu. Okay. E as pinturas, como é que surgiram? Bom, as pinturas vieram um bocadinho a reboque da obra biográfica. Eu nunca tinha feito pinturas a acrílico. Pronto. E um dia resolvi, como eu resolvo sempre tudo assim, não é? Tudo, vem tudo à cabeça e depois de repente ou vai ou racha, tem que se resolver. Fui a uma loja de materiais de pintura e estava lá o senhor, muito gentil, e eu cheguei ao pé do senhor e perguntei. Disse-lhe: olha, eu quero tela, quero tintas, quero pincéis. Foi mesmo assim, porque eu pintava normalmente em suporte de papel, nunca tinha ido para esta área. E conseguiste fazer e conseguiste integrar bem Consegui. na tela? O senhor, Foi difícil? eu já ia a sair e voltei atrás e disse ao senhor: olha, como é que se manobra isto? O homem deve ter pensado, esta deve ser louca, com certeza. E ele disse: ai, a senhora, põe mais água, menos água. Lá explicou-se sucintamente como é que aquilo podia ser feito. E pronto, e vim-me embora para o ateliê e pintei o primeiro retrato da Frida Kahlo. O que te passou na cabeça de veres uma tela em branco e de repente surgir algo bonito? Como é que é essa experiência? E pá, era um bocadinho assustador, porque normalmente eu não pintava na tela, pintava em papel. O papel, normalmente, regra geral, as pessoas pintam com o papel na horizontal, não é? Pois. E a tela, eu comecei a pintar na vertical. Na Pois. altura eu não tinha um cavalete, nem tinha nada disso. Eu pintava, vocês agora vão se começar a rir, mas isto é realidade, em cima de um caixote do lixo, numa época em que os caixotes do lixo tinham que ser recolhidos. Então o meu caixote do lixo do ateliê era reconhecido porque estava cheio de pinceladas na tampa. Eu própria, quando punha o caixote na rua, depois quando ia recolher, reconhecia-o era pelas pinceladas. Olha, aquele é o meu, porque eles são todos iguais. Pois claro. Basicamente, não é? Disseste que o retrato não se identificava com ela. O que querias dizer com isso? O retrato não se identificava com ela porque eu ainda tinha feito muito poucos estudos sobre a personalidade da Frida Kahlo. E quando nós pintamos o retrato de alguém, pelo menos eu, acho que o retrato tem que refletir a personalidade da pessoa que está a ser retratada. Tu não podes pintar um retrato que é uma fotocópia da pessoa, um retrato que eu chamo de retrato sem alma. O retrato tem que refletir a alma. E aquilo era um retrato um bocadinho à moda europeia. Não refletia o espírito do México, não é? Foi por isso que eu disse que o retrato não refletia de todo o espírito da Frida Kahlo. E o que aconteceu com essa pintura? Essa pintura está na mão de um colecionador e infelizmente eu não tenho nenhuma imagem que vos possa mostrar, porque eu tinha realmente imagens, mas depois o PC teve que ser formatado e estas coisas
Pronto, as Acontece. tecnologias são mesmo assim. Eu perdi muitas imagens, entre as quais esta da qual estamos a falar agora. Como foram surgindo os restantes trabalhos? Bom, os restantes trabalhos foram surgindo à medida que eu fui lendo e fui recolhendo documentação e fui acrescentando informação àquilo que eu já tinha, não é? Okay. Ia lendo obras, ia vendo. Depois houve uma altura, eu trabalhava... Peço desculpa, mas não tinhas meios por computador, era tudo por livros? Não, era tudo documentação, na altura foi Okay. tudo com base, mas também alguma coisa foi também por meios informáticos, mas a base não foi essa, foi mesmo a leitura do livro. Eu lia e depois vinham aquelas imagens à cabeça. Okay. E eu depois ia ali para a tela e tentava reproduzir aquilo que me vinha na aula. Na tua mente. Na altura eu trabalhava com o pintor Rogério Ribeiro, já falecido, a quem presto desde já aqui a minha homenagem, pelo muito que aprendi com ele. Era uma pessoa extraordinária e quando eu andava à volta da Frida Kahlo, ele disse-me: tens que ver o filme, tens que ver, a tua visão sobre a Frida Kahlo vai mudar radicalmente. E ele tinha realmente, muita razão naquilo que disse, porque assim que eu vi o filme, eu mudei. Já tinhas outra... Eu pintei, exatamente, pintei a dança, onde a Frida Kahlo, peço desculpa, aparece a dançar com a Tina Modotti, que é uma fotógrafa. Pintei uma coisa que é no Templo dos Guerreiros, que é uma imagem onde o pai está a retratá-la, portanto, o fotógrafo Guilherme Kahlo, não é? Que está a retratar a filha. Portanto, há uma série de imagens que estão associadas, portanto, ao filme. Quando viste o filme, deu-te mais vontade de pintar? Claro que sim. Claro que sim. O filme é de facto muito fortíssimo. Eu recomendo vivamente toda a gente que possa ver. Portanto, é protagonizado pelo Alfredo Molina, pela Salma Hayek, como vocês já devem ter visto no primeiro vídeo. Mas aquilo é fortíssimo. Tem lá imagens fortíssimas que não foram todas apresentadas ali, obviamente, mas tem uma imagem em que elas têm o cabelo assim para cima e está a ser enfaixada com aquele gesso do colete. E aquilo é tão forte, eu pensei em pintar aquilo e não fui capaz. Portanto, com isto estou-vos a dizer tudo, não é? Frida Kahlo, além de ser uma pintora, que enfrentava qualquer coisa só para poder pintar. Exatamente. Ela sofreu imenso do ponto de vista físico. Era uma guerreira. É um exemplo de resiliência e de coragem. Mas, de facto, isso, para um pintor retratar tudo isso, o que é que eu tentei fazer aqui? Foi retirar toda a carga negativa da história da Frida Kahlo. Portanto, as pessoas que veem as minhas pinturas dizem: mas isto é tudo muito alegre, muito animado. Pois é, porque eu tentei tirar toda a carga negativa e tentei pôr ali o positivo da vida dela e o espírito do México, não é? Bem, é natural uma pessoa como tu e como outros pintores tratar o que é positivo. Exatamente, eu tento sempre se fazer para fazer negativo, mais vale não pintar. Exatamente, eu tento sempre fazer isso. Então há pessoas que dizem: eu quando estou triste pinto muito. Não, eu quando estou triste não pinto nada. É uma desgraça. Pois. Nem sequer me aproximo do cavalete, nem das tintas, nem de nada. Senão também começa a pintar só coisas obscuras, não é? Porque senão aquilo acaba por ser o reflexo daquilo que eu estou a sentir emocionalmente. Pois. E isso não é para mim não é positivo, não é? Há também uma pintura que designaste como as núpcias. Queres falar um pouco dela? As núpcias é uma coisa muito importante, porque não se casa duas vezes com a mesma pessoa sem haver razões muito fortes para o fazer, não é? Pois. E, portanto, as núpcias retratam o primeiro casamento da Frida Kahlo com o Diego Rivera. Depois aparece uma pomba, vocês vão ver agora na imagem que depois vai passar, há uma pomba na janela. Essa pomba representa a leveza e a pureza da Frida Kahlo e o sapo representa exatamente a antítese disso, que é a representação do Diego, um homem forte, que não é bonito, que é monstruoso, que é mais velho do que ela, que é... Mesmo assim, desculpa lá. Que há uma grande diferença... Mesmo assim o sapo é mais bonito do que eu. Pois, há uma grande diferença física e essa diferença está realmente retratada naqueles dois animais, não é? A pomba e o sapo. A mãe da Frida Kahlo, a Matilde Calderón, dizia que era o casamento de uma pomba com um elefante. Depois foi o próprio Diego que transformou isso na questão do sapo, não é? Mas, e ele entrou na brincadeira. Ele entrou na brincadeira. Porque, pronto, ela era contra o casamento deles e pronto. Sempre? Estas coisas. Sempre? Sempre. Não... Ela, nunca teve o apoio.
aquilo também eram questões que tinham a ver com a religião e com a política, não é? Ele tinha uma fama péssima de mulherengo, Ok. depois havia as Isso questões, é que... as questões políticas, pronto, e ele estava sempre rodeado de mulheres e já tinha tido uma série de casamentos, quer dizer, ele tinha um péssimo cartão E há de visita. pessoal, não é? peço desculpa, e há pessoal que dizem que os feios não têm oportunidade. Não sei. E com tudo isso, das pinturas acrílicas, quiseste entrar noutras pinturas a pastel, não é? Exatamente. Os desenhos a pastel surgiram, na sua maioria, como são passagens também do livro biográfico e outras são cenas mesmo do filme. Okay. Pronto, há dois que são assim mais emblemáticos, que retratam uma cena, e eu preciso vos explicar, fazer aqui um pequeno preâmbulo para vos explicar uma coisa. Na casa da Frida Kahlo esteve o Trotsky, muito tempo. Okay. O Trotsky era perseguido pelo Stalin na Rússia e acabou por pedir asilo ao presidente Cárdenas por intermédio do Diego Rivera. E esse asilo político é-lhe concedido e para onde é que vai o nosso amigo Trotsky? Para a casa da Frida Kahlo. O Trotsky tinha a cabeça a prémio. O Stalin já tinha tratado de matar 4 filhos e a cabeça dele também estava a prémio, tanto que estava que acabou por mesmo ser morto. A situação era muito grave. O que é que acontece? Foram contratados atiradores para ir para cima do edifício, para se alguém tentasse atacar o Trotsky, ele ter... Aquilo era uma autêntica fortaleza. O Diego comprou a casa da frente, para não haver atiradores furtivos no prédio da frente, e aquilo era realmente uma fortaleza. De maneira que quando havia qualquer coisa que saísse um bocadinho fora da calha, ficava tudo um bocadinho em pânico. E então, há uma altura que há um burburinho enorme cá fora, isto é uma cena do filme, sai a Frida Kahlo com uma pistola em punho. E quando chega cá fora, estão 2 das suas tias a rezar e com umas ervas pretensamente mágicas para afastar o anticristo. Porque era assim que o Trotsky era conhecido como o anticristo, por causa das suas ideias políticas. Okay. Pronto, essas cenas deram origem a 2 desenhos realmente que foram produto dessa observação. E isso é tudo a pastel? Isso é tudo a pastel, exatamente. Há também muitas pinturas e desenhos onde se vê Frida com asas. A questão das asas também tem a ver com o livro biográfico. Há uma cena em que ela pede aos pais que lhe deem um modelo reduzido de um avião e então colocam-lhe umas asas de anjo e ela começa a chorar. Porque primeiro ela achou que ia voar com aquelas asas e depois percebeu que não ia voar com coisa nenhuma. E as asas aqui também estão associadas a uma questão de libertação do corpo físico. Porque ela sentia-se presa naquele corpo físico, um corpo e com as asas podia libertar-se, que era um corpo que era muito sacrificado, um corpo que era doente, que tinha limitações. As asas, portanto, aqui também tem a ver com a limitação física que ela tinha, não é? Frida pintou um famoso quadro em que se retrata através de um duplo as 2 Fridas. Tu também retrataste Frida através de um duplo. Queres falar sobre isso? Pronto, a questão do duplo da Frida, no meu caso, tem a ver com também uma passagem do livro, não é já do livro biográfico, mas é de um outro livro chamado Diego e Frida, que também é muito interessante. Ela está, portanto, próximo da janela, e da janela do quarto, creio que é do quarto, avista uma leitaria chamada Pinzon. Ela começa a desenhar o O de Pinzon, da palavra Pinzon, no vapor de água dos vidros. E a partir dali ela imagina que pode penetrar por aquele buraco da letra e para um mundo imaginário, onde está uma outra Frida que está livre de padecimentos, que dança, que ri, que está sempre feliz, que não tem as tais limitações. Supostamente não tinha sofrimento. Não tinha doença, não tem sofrimentos. Pronto, isso é, portanto, uma libertação. Eu chamei Pinzon ao quadro, porque de facto é o nome da letraria que dá o mote, mas depois, como vocês vão poder observar, ela vai e está sentada na letra. E depois desce, está numa situação descendente e vai para esse mundo subterrâneo, ao encontro da outra Frida que não tem realmente essas limitações. Ok, é engraçado porque quando eu vi esse quadro, eu pensei que era outra coisa. Pensei que ela tivesse a balançar.
Pois, pode ser entendido também como um Ok. baloço, porque ela é jovem, é uma menina, vocês veem que ela ali Pois. não é ferida já madura, mulher, é uma menina, não é? Ok. E há um outro trabalho que se chama A Erva dos Deuses. Exato. Podes escrever o que significa? A Erva dos Deuses é dos primeiros trabalhos que eu fiz e tem a ver também com alguma investigação, não dos livros biográficos já, mas investigações paralelas que eu fui fazendo em relação mesmo ao México, não é? E então o que é a Erva dos Deuses? A Erva dos Deuses é o milho. O milho que é a principal fonte de alimento dos antigos astecas, que acreditavam que havia influência de algumas divindades no crescimento dessa planta. Portanto, era o vento, era o sol, era a chuva e as 9 divindades do mundo subterrâneo, que eu não sei exatamente em que é que consistiam, mas que eu representei em baixo com umas figurinhas assim escuras, assim mais ou menos místicas, vá, digamos assim. E vamos fazer a segunda parte. Um até já, pessoal.